Salve meu povo, aqui quem fala é o Knight e hoje vim fazer um vídeo para vocês falando um pouco do Aramaki, né? E debunkando algumas ideias que eu vejo a rapaziada tentar colocar pro personagem, né? Em relação ao poder que ele possui e também em relação ao geral que o personagem tem, sabe? Minha visão analítica sobre esses quesitos do personagem. Bem, o primeiro ponto que eu quero dizer sobre o Aramaki é sobre o suposto nível dele sendo acima dos comandantes de Yonkou, né? Porque assim, lá na primeira aparição do Aramaki, ele diz que alguém do nível dele não poderia ser derrotado por meros comandantes, né? E a gente vê ele derrotando King e Queen. Só que vamos lá, eu vou explicar isso aqui para vocês, porque eu vejo muita gente se equivocando e às vezes não conseguindo entender direito essa cena, né? Eu vou falar do jeito que eu interpreto e vejo com base no mangá. O primeiro ponto que eu tenho para perguntar para vocês e também explicar, né, é King e Queen, né? King e Queen. Eles estavam 100%? E a resposta para isso é óbvia, que não. Né? Primeiro, King e Queen não receberam tratamento médico. É fato, né, que se você olhar aqui o King, você vai ver ele com algumas ataduras, mas isso não indica que ele recebeu um tratamento médico, né? Quando o Luffy foi preso em Udon, também colocaram as ataduras nele, mas ele ainda estava gravemente ferido. Ele não estava 100%, né? Você nota isso com ele perdendo muito sangue e tal. E também não faz o menor sentido o pessoal da aliança, né, meio que cuidar de King e do Queen, até porque eles eram oponentes deles, né, eram inimigos. Sequer faz sentido a aliança se preocupar em cuidar deles. E se você for parar para analisar o mangá, você ainda vai ver, por exemplo, personagens como o Luffy enfaixado, né? Você vê que o Luffy, uma Zoan mítica desperta, que foi cuidado pelo Chopper e os médicos de Wano, ainda enfaixado. Ou seja, mostrando que nem o Luffy, mesmo uma semana depois, estava 100%. Ou melhor ainda, o próprio Marco. O Marco, que é dono de uma das melhores regenerações do anime, né? Ele ainda não estava 100%, né? Percebam aqui que ele tem um enfaixado na cabeça, no peitoral dele, né? Ou seja, nem mesmo o Marco tinha todo o poder dele ali, tipo, recuperado, tá ligado? O poder dele em si, o seu corpo estava recuperado. Mesmo ele sendo detentor de uma das maiores regenerações de todo o anime, tá ligado? O que é algo muito bizarro, tá ligado? Por exemplo, a gente já viu o Marco literalmente, para vocês terem ideia, arrombado pelos lasers do Kizaru, como nessa cena daqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Nessa cena daqui, ele é arrombado, cheio de buracos pelo laser do Kizaru, e se recuperando logo em seguida. Mas mesmo uma semana depois, ele ainda estava enfaixado, estava se recuperando da batalha de Onigashima. Ou seja, não foi uma luta fácil, e se nem mesmo Luffy e Marco estavam 100%, quem dirá King e Queen, que eram inimigos da aliança e nem faz sentido, né, lógico, afirmar que eles estavam 100%. Até porque seria admitir que o pessoal da aliança é burro o suficiente para cuidar dos seus próprios oponentes, né? Oponentes esses que podem fugir a qualquer momento. Ou vocês esqueceram lá do momento final da guerra de Onigashima, por exemplo, quando alguns piratas das feras tentam fugir, tá ligado? Só que a Yamato impede eles. O bando não fica preso no Kaido, não. O próprio Queen, no capítulo 1007, né? Ele fala isso, que tipo, se ele pudesse fugir, ele já teria fugido com a cura do veneno, né? Que ele tinha colocado lá no meio da guerra. Então, os piratas das feras, exceto King, não se prendem no Kaido. Eles teriam fugido caso tivessem capacidade, coisa que não tinham, né? Eles não estavam recuperados e não estavam em posição de lutar. A segunda coisa é essa suposta fala do Aramaki confirmar que ele tem um nível acima de comandantes, né? Que ele fala que alguém da posição dele nunca seria derrotado por comandantes, né? E que, bem, essa fala implicaria
que ele seria muito superior. Só que, pera aí, analisem aqui comigo, beleza? O Aramaki, por exemplo, nessa cena daqui, ele ficou todo cagado com o haki do Rei dos Shanks. E pera aí, fanboy de Almirante, eu já sei o que você vai falar. Só que essa cena, ela é muito importante. Por quê? Por que eu digo que ela é muito importante? Porque isso aqui já demonstra uma coisa. Não sei se vocês sabem, mas o haki é completamente proporcional à força do seu usuário. Ambos evoluem durante um combate, né? Tipo, pode até não ser igual, mas ambos evoluem e estão interligados, né? A sua força de vontade e a sua força estão ligados de alguma maneira. O Aramaki demonstrar uma força de vontade menor do que a de comandantes é isso que é bizarro. Porque eu não sei se vocês lembram, mas o próprio Marco, ainda lá no capítulo 434 de One Piece, ele consegue resistir ao haki do Rei dos Shanks. Não só o Marco, como também o Jozu. Dois comandantes de Yonkou que conseguem resistir ao haki do Shanks. Coisa que o Aramaki, um almirante, né, não consegue. Então, não era ele que era acima de comandantes? Porque um almirante da marinha, teoricamente, deveria ter um haki superior a de comandantes. Até porque, vamos lá, para você ser um almirante da marinha, você precisa ter certas competências, né, em combate. Isso é dito nesse guia aqui, ó. Eu tenho até a scan dele completa, caso vocês queiram. Qualquer coisa eu mando no canal. Eu vou pegar aqui para vocês verem, peraí. Pronto. Nesse guia aqui, é basicamente dito, né, que para você ser um almirante e ter qualquer cargo na marinha, você precisa ter competências em combate. Então, peraí. O Aramaki tem uma competência em combate, né, que seria o haki, inferior à de comandantes? Entendem o que eu tô falando? Essa fala aqui dele soa bastante inconsistente quando isso aqui acontece, tá ligado? Isso aí acontece. E outra coisa, você vê que o Aramaki não é tão grande coisa assim quando, por exemplo, personagens como Zoro, Sanji e Jinbe se portam tranquilos, tá ligado? A respeito dele. Porque se de fato o Aramaki fosse uma ameaça, né? Eles estariam alerta, só o Luffy estaria aqui tranquilo, coisa do tipo. Mas não, tá todo mundo aqui de boa, o Zoro com um sorriso, o Sanji tranquilo, o Jinbe tranquilo também. Eles só estavam observando. Ou seja, o Aramaki nem uma grande ameaça de fato ele era, tá ligado? E outra coisa que prova que essa fala do Aramaki pode ser uma falácia é a mesma coisa que ele diz aqui, ó. Por exemplo, nessa cena que ele é atacado com o fogo do Raizo, ele diz que minha floresta é a prova de fogo. Você acha que um almirante poderia ter uma fraqueza tão óbvia? Ele diz aqui, quando é acertado pelo fogo, que a floresta dele é a prova de fogo. Só que momentos depois, olha o que acontece com a floresta dele. É completamente carbonizada pelo Momonosuke. Então, como eu posso levar a sério um cara que literalmente não consegue? Vamos lá. Não consegue ter um haki mais forte que de meros comandantes e ainda supostamente cai em uma fraqueza óbvia que ele falou que não cairia. Tá ligado? Esse vídeo aqui não é de pau scaling não, viu? Pra quem estiver pensando. É basicamente uma conversa entre eu e vocês, né? Eu e vocês, a gente tá conversando aqui. Se quiserem dar a opinião de vocês, vocês podem. Eu só tô falando meus pontos, né? E debunkando algumas ideias que eu vejo algumas pessoas colocando. Eu não consigo ver, tá ligado? Um cara que se diz superior a comandantes de Yonkou, tendo um haki inferior a eles e derrotando dois comandantes feridos, tá ligado? Porque se a gente parar pra pensar, por exemplo, que eu já expliquei, King e Queen estavam feridos. Zoro e Sanji tiveram muita dificuldade para ganhar deles, né? O próprio Zoro na luta contra o King quase morreu. Na teoria, o King é equilibrado com o Zoro, né? Vamos supor assim. Então, é óbvio que o King 100%, assim como o Zoro, lidaria aqui com a presença do Aramaki tranquilamente, tá ligado?
Eu digo o King porque ele era o comandante mais forte, assim, do Kaido, sabe? E eu vejo que o Aramaki até venceria do Queen. Só que chega a ser bizarro, tá ligado? Chega a ser bizarro você pensar que, o Aramaki, ele é tão forte assim, sendo que tem coisas que demonstram que não. E eu sei que vai vir gente falando que a cena que ele treme pro Shanks foi promoção pro filme Red, e realmente foi. Só que essa cena é canônica, e a gente não pode fazer nada, tá ligado? A gente não pode fazer nada. Então, o fato é, o Aramaki derrotou King e Queen feridos, e tem um haki mais fraco do que do Marco e do Josu. Que, claro, são dois monstros, só que tipo assim, né? Já demonstra que o suposto nível de força do Aramaki não é lá essas coisas que, tipo assim, a comunidade fã de Almirante tenta demonstrar. Agora, outra coisa que tentam descaradamente usar para buffar o Aramaki é ele ter solado o Evil, né? E vamos lá, vamos conversar sobre isso. Derrotar o Evil, né? Soa como um feito bom, porque, vamos lá, de fato, uma coisa que a gente tem que admitir é que sim, tá bom? Sim, rapaziada, o Evil, ele é confirmado tendo um nível de força, né, pareado com o Barba Branca jovem, né, que seria ali o Barba Branca de God Valley. Eu vou aqui pegar a scan do Vivo Card do Evil para vocês e vocês vão conseguir ver, beleza? Mas basicamente aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. O Evil, sim, tá bom? Ele é confirmado, dito pelo próprio Kizaru, aqui, ó. Dito pelo próprio Kizaru como alguém do nível do Barba Branca jovem. O mesmo Barba Branca lá de God Valley, tá vendo? Tô mostrando aqui para vocês, né? É dito assim, um jovem Barba Branca, que não sei o que, tudo e tal. E no Vivo Card do Evil também é dito isso. Ou seja, o Aramaki derrotou alguém do nível do Barba Branca de God Valley e por isso ele seria um top tier absoluto. Só que vamos lá, peraí. Primeiro, o Evil, ele é uma porta. E isso aqui importa pra caralho, porque é óbvio que o Evil não tem inteligência, não tem malandragem, não tem um conhecimento no campo de batalha o suficiente, tá ligado? É óbvio que o Evil não tem a malícia, por assim dizer, para conseguir enfrentar um personagem como o Ryokugyu, que se demonstrou ser um personagem tão ferrenho que literalmente estava nem aí do quanto de pessoas ele teria que matar só para pegar o Luffy em Wano, tá ligado? Ou seja, você tá comparando um personagem que, beleza, ele é muito forte, mas que é uma porta que, tipo, não tem ali um grau de inteligência em combate que pode cair para mais fácil das estratégias contra um cara que joga sujo e que até mesmo, porra, faria as maiores atrocidades só pra ter o que quer, tá ligado? E vamos lá. Derrotar o Evil é um bom feito? Até que é, tá ligado? O Evil, como eu falei, ele é muito forte. Só que a gente não sabe como essa luta aconteceu e tem duas questões. A primeira, né, que é dito até no Vivo Card do Evil. Eu vou até pegar aqui o Vivo Card para vocês verem. Acho que eu até falei que eu ia pegar, mas eu acabei não pegando. Aqui, ó. No próprio Vivo Card do Evil, é dito uma coisa bem interessante. Nessa parte daqui, ó. Pronto. Nessa parte daqui, ó, que tem a Miss Buckingham acertando as pernas dele, é basicamente dito isso daqui para vocês, beleza? Apesar de ter braços fortes, as suas pernas não são fortes o suficiente para levantar o seu grande corpo. Isso é uma grande fraqueza, né? Ou seja, está simbolizando ali que o ponto mais fraco do Evil, teoricamente, são as suas pernas, ok? São as suas pernas. O Aramaki, sendo alguém que a gente sabe que ele pode ter atacado as pernas do Evil, ter feito ele cair, e logo em seguida, por exemplo, ter perfurado o Evil, né, com uma de suas raízes e ter atacado ele, ou ter conseguido ali manipular o Evil para o Evil não acabar lutando com ele. Porque é fato que o cara, ele é tão forte quanto o Barba Branca jovem. Só que tem muitas coisas que acabam indicando por si só que o Aramaki não tenha vencido do Evil na porrada, né, no 1 contra 1. Ou até ele poderia ter ganhado. Porque, tipo,
tem essa citação aqui, ó, da Miss Buckingham. Eu tenho uma tradução aqui. Eu peguei em japonês pra gente ter certeza do que a gente tá falando aqui, beleza? Que ela diz o seguinte: o almirante da marinha Ryokugyu veio. A resistência foi em vão. Ele levou o Evil embora. Devolva o meu filho e entregue a herança de Barba Branca. A Miss Buckingham, ela diz que o Evil até tentou resistir, mas foi inútil. O que iria simbolizar, né, que eles lutaram. Mas como eu falei, o Ryokugyu, ele pode ter finalizado o Evil de várias formas. E a gente até viu, por exemplo, lá com o Raizo, o que acontece, né, quando alguém recebe uma raizada do Ryokugyu, tá ligado? Então não dá pra gente ter muita ideia do nível dele só porque ele derrotou o Evil. E a gente também não sabe qual foi a dificuldade que ele derrotou o Evil, tá ligado? Não dá pra gente saber se foi uma alta, uma média, uma extrema. Até porque o próprio Ryokugyu, ele pode repor as suas energias, né, sugando a energia dos outros, né, como ele fez aqui com King e com Queen, que ele estava se alimentando e até estranhamente bebendo água pelo barril. Então assim, não dá pra gente ter muita certeza. A única certeza que dá pra gente ter é que ele não derrotou King e Queen 100%. Ele tem um haki mais fraco do que de comandante de Yonkou, tá ligado? Ele derrotou o Evil, só que é uma luta inconclusiva, que a gente não sabe como ocorreu. E por último, e não menos importante, é que ele não tem feitos. Por exemplo, até lá em Mary Joyce, quando ele enfrenta os comandantes do exército revolucionário, ele, tipo assim, eu sei que vai ter gente falando que o Ryokugyu não estava conseguindo lutar, e até mesmo ele fala isso, né, que era impossível lutar naquele lugar lá, só que até os comandantes do exército revolucionário, eles não conseguiriam lutar, tá ligado? Até porque eles estavam ajudando não só na fuga dos escravos, como também na fuga do Kuma. Então, é óbvio que até eles não iriam lutar 100% assim falando. E segundo os próprios CP0s aqui, ó, os capitães do exército revolucionário não se demonstraram fracos, né? Eles estavam conseguindo lidar mesmo com 2 almirantes, ou seja, 3 comandantes do exército revolucionário, como eu posso dizer, se segurando, são iguais a 2 almirantes também ali se segurando por sua vez, né? E o próprio Morley sozinho, se você for parar para ver, ele estava tancando o Ryokugyu, decepando um braço dele e perfurando o outro com extrema facilidade. E, tipo assim, depois, até os agentes da CP0 acabam dizendo, né, que graças ao Fujitora ter ajudado o exército revolucionário a libertar os escravos, né, ele e o Ryokugyu acabaram brigando. Então, foi uma outra luta inconclusiva, mas percebam aqui, ó, que o Ryokugyu, ele tá com o rosto ali arranhado, ele está com algumas feridas. Então, nessa luta contra os comandantes do exército revolucionário, ele foi ferido. Que bacana. Como eu até falei, né? Ele perdeu um braço aqui, teve a mão perfurada. Então, ele até foi ferido para os comandantes do exército revolucionário. Ou até você pode argumentar que naquela cena foi pelo Fujitora, mas enfim. Esse vídeo aqui eu só quis debuncar algumas ideias do Aramaki e expor minha opinião sobre outras. Eu não acho, beleza, que de fato ele seja mais forte que vários comandantes de Yonkou, como ele dá a entender, até porque ele não derrotou King e Queen 100%. A batalha dele com o Evil foi inconclusiva, então não dá para a gente estimar o nível dele através disso. É uma coisa que não dá para escalar. E na luta em Mary Joyce, a gente vê que visivelmente ele sai com alguns ferimentos e que depois ele luta com o Fujitora. E que a gente sabe que pelo próprio Doflamingo, ambos Aramaki e Fujitora partilham do mesmo nível, né? Ambos são igualmente poderosos, né? O próprio Doflamingo fala isso. E se o Aramaki tiver o nível do Fujitora, eu acho que já dá pra gente ter uma noção da força dele, né? Eu só acho. Enfim, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, não é um vídeo de power scaling, por mais que pareça. É só a minha opinião sobre
algumas coisas que tentam utilizar para upar o personagem. E é isso, gente. Até a próxima e fui!